O que pode ser pior do que sofrer uma catástrofe, um desastre natural ou uma guerra? Acredite, tem algo que pode ser pior do que isso. É que você vira alvo fácil do tráfico humano. Eu acabei de assistir o mais recente lançamento da Brasil Paralelo, o documentário Guerra Oculta, que são as histórias reais do Tim Ballard, o homem que inspirou o filme Som da Liberdade. Se você não assistiu o Som da Liberdade, tem que assistir. Um filme muito bom que denuncia a exploração infantil, o tráfico infantil. E aí, quando esse filme Som da Liberdade foi lançado, houve muita revolta, muita gente contra o filme, querendo menosprezar o filme, chamar de teoria da conspiração, tentaram perseguir o Tim. Ele era funcionário público do governo e denunciaram ele. Ele tentou ser senador e aí não conseguiu porque veio todo mundo em cima dele, né? Aquela coisa, você denuncia algo que não é do interesse deles e aí eles vão denunciar você. Então eles foram para cima do Tim, mas o filme foi lançado, teve um bom recebimento pelo público, né? Aqui no Brasil ele bateu recorde de bilheteria na frente dos outros filmes que estavam em cartaz na época. Então, assim, um filme necessário. Ele denunciou essa situação e ainda tem gente que não acredita, que falou que era uma mentira, que aquilo ali não é tão ruim assim. Aí o que ele fez? Ele gravou um documentário com os resgates que ele fazia real ali acontecendo, toda a operação. Ele era o líder das operações, ele foi em vários continentes para resgatar crianças que estavam sendo escravas e foram traficadas, né? E ele vai e grava as cenas reais. Então, assim, não tem como você vir e dizer agora que é mentira. Foi isso que ele fez. Ele se colocou no papel dele mesmo, né? Então foi ali. Ele o Jim Caviezel representa o papel dele no Som da Liberdade, e aí agora ele fez o filme dele mesmo. Não, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que é. E, gente, fantástico. Que documentário necessário. É triste, mas a gente precisa abrir os olhos. Não dá pra você fechar os olhos pra isso. E o mais chocante desse documentário é o que ele explica, que quão vulnerável ficam as crianças quando acontece uma calamidade, uma guerra. Então, por exemplo, o documentário começa ele indo para a guerra da Ucrânia. Assim que estourou a guerra na Ucrânia, a esposa dele fala: você tem que ir para a Ucrânia. E aí ele vai para lá e aí ele consegue até mesmo resgatar pessoas que estariam ali suscetíveis a pessoas que vão lá e falam: ah, vem que eu vou te ajudar, oferecem, né, ajuda humanitária, falou assim: vem que eu vou te levar para outro país seguro. Então eles oferecem isso para a pessoa, só que é mentira. Então olha só, gente, o nível das pessoas. Eles chamam essa situação, né, essas calamidades entre os pedófilos, eles falam que é tempo de colheita. Olha só, gente, que atrocidade, que maldade. Sim, não tem limite para a maldade humana. Esse aproveitar de uma situação que é onde as pessoas ficam vulneráveis. Ele falou, a vulnerabilidade leva as pessoas a se tornarem alvos fáceis desse pessoal. Eles vêm com ajuda, eles vêm, querem levar, e aí um monte de criança órfã, né, sem pai, sem mãe, fica ali abandonada. Vêm essas pessoas e sequestram essas crianças para trabalhar na exploração sexual. Gente, muito triste, mas é também esperançoso porque mostra os bastidores de uma operação real que ele consegue prender um dos maiores pedófilos da Holanda, do mundo, né? E aí ele é da Holanda, que lá na Holanda eles têm até associação disso, gente. Eles têm partido político que defende, né, a prática sexual entre adulto e criança como uma coisa normal. E eles falam abertamente. Então, ele consegue se infiltrar, né? Na Holanda, esses caras, eles até são denunciados e tem um mandado de prender eles, só que a burocracia permite que eles fiquem em liberdade, então quando vai prender, eles fogem. Foi o que aconteceu. Quando iam prender esses caras, uns 3 caras, eles foram e fugiram para outros países. Aí ele foge para o México. Aí o Tim vai e vai lá para o México, se infiltra, faz uma operação, consegue pegar esse cara. Cara, é muito nojento, assim, você vê as coisas que ele fala, uma naturalidade, é horrível, mas é preciso assistir. E aí ele conta até que esse cara, um desses caras, é como se ele fosse o Adolf Hitler da pedofilia. Por quê? Porque ele inspira outros pedófilos.
Ele vai, escrevem livros, fazem documentários, né? E inspiram essas pessoas, fazem vídeo na internet, tem redes, então eles alimentam essa rede de pedofilia. E aí ele falou que esse tráfego humano, né, de crianças, tráfico sexual de crianças, ele movimenta 150 bilhões de dólares por ano. E aí ele pergunta, como que eles conseguem tantas crianças para poder movimentar tanto dinheiro assim? Aí a resposta é essa: eles se aproveitam das calamidades, dos desastres, das guerras para fazer essa colheita fácil e rápida, né? Para abastecer esse mercado. Então, assim, muito triste. Muito, imagina você ver a pessoa já ter passado por aquilo, perder parentes, né? Às vezes a pessoa ficou sozinha no mundo e ainda ter que enfrentar esse inimigo que é o cara lá, traficante humano. Gente, é muito triste. E aí, quando eles conseguem prender esse pedófilo que foi para o México, eles sabiam que ele tinha outros amigos que também estavam foragidos e ele queria chegar nesses amigos. E aí ele consegue descobrir qual é o país que esse cara tá, que esses dois outros estão, né? E ele vai para lá, que é o Equador. E aí ele descobre que lá funciona um hotel para pedófilos, né? Esse hotel ele consegue descobrir, é um Airbnb. E aí um monte de criança lá, eles começam a fazer as filmagens, né? Aí ele vai, como o Tim agora, ele trabalha por conta própria, né? Uma organização particular. Quando ele trabalhava para o governo, era muito burocrático. Ele fala isso, que a burocracia atrapalha muito, porque eles agem muito rápido. Então agora ele trabalhando de forma particular, ele consegue ser mais ligeiro, mas ele trabalha junto com o governo. Então ele foi lá no Equador, avisou o governo do Equador e aí faz essa ação conjunta. Só que aí precisa de provas, aí foi no juiz, aí o juiz fala, não, precisa de provas mais concretas, aí, sabe, essa coisa às vezes enrola e um ou outro consegue fugir, que foi o que aconteceu também. Um conseguiu fugir, enfim, mas aí ele consegue, esse do Equador, ele pega. E aí uma operação policial ali, você vê na hora eles entrando em maior emoção, sabe? E aí ele consegue pegar. E aí, gente, tem um diálogo que me marcou, que foi o seguinte: o Tim fica conversando com esse pedófilo que ele pegou ali. E aí o pedófilo pergunta pra ele: por que que os americanos estão aqui? Por que que tanta gente dos Estados Unidos está aqui? Vocês são o dono do mundo? Aí o Tim fala assim: não, não somos, mas Deus é, e ele nos enviou aqui. Caraca, eu falei, gente, é muito legal, é muito bom ver um homem de Deus que se levanta com coragem para fazer o que precisa ser feito, sabe? Que admiração que eu tenho por ele, tá fazendo a diferença, salvando essas crianças, cara, desse crime tão nojento, tão assim, não tem nem palavras para expressar isso, né? E aí, o mais revoltante é que nessa vila chamada Canoa, foi um lugar que sofreu com um terremoto. Então, o que que acontece? Sofreu com um terremoto, as pessoas ficam ali na pobreza. E aí esses caras vêm e se aproveitam da situação das pessoas, oferecem dinheiro para elas. Então, nesse Airbnb, o que que eles faziam? Ofereciam dinheiro para os pais, brinquedos para as crianças, e aí os próprios pais, né, ou tios, ou quem ficou ali, vai liberando. E aí deixa as crianças passar o dia lá, deixa a criança ir lá porque lá ela vai brincar, vai tomar sorvete. E aí as crianças não falam nada, né? Eu fiquei na dúvida se as crianças, se algumas falam e os pais fingem que não ouvem. Eu fiquei nessa dúvida, porque o que que aconteceu? Quando prendem esse cara lá no Equador, vários moradores vão lá abraçar ele. Vamos te tirar daqui, bate assim no peito. Vamos te tirar dessa, eu tenho um advogado. Uma mulher começa a chorar. E aí o policial pergunta: você tá chorando por quê? Porque você descobriu que a sua criança estava sendo abusada? Não, porque eu vou ficar sem meu dinheiro. Da onde que eu vou ter dinheiro agora? Então, assim, é algo surreal que, às vezes, muitas vezes, a própria família oferece essas crianças em troca do dinheiro, né? Há uma troca pelo dinheiro. E aí, quando eles entendem isso, eles percebem que, assim, quando a polícia apreende esse cara, muitos moradores ficaram contra a polícia porque perderam o feijão com arroz. E aí eles entenderam que existia uma lacuna ali que eles precisavam preencher. Então eles vão e mandam mantimentos. Fazem lá uma força-tarefa, né? Então manda comida, aí o pessoal cozinha, aí as crianças vão lá e almoçam. Então foi necessário fazer esse balancete, né? Ver o que estava faltando e repor. Porque senão, se você não ajuda, outra pessoa vem e oferece ajuda
em troca, uma troca assim, muito desonesta, né, e desumana. E você pensar que às vezes o próprio parente permite isso é muito triste. O mais chocante desse documentário foi saber que os desastres são a oportunidade perfeita para a ação desses traficantes. Sim, porque mexeu muito comigo. E uma frase também que me marcou na entrevista que ele deu foi a seguinte: aqueles que não lutam contra o mal, lutam contra aqueles que lutam contra o mal. Então a gente precisa se levantar, a gente precisa ser a voz dessas crianças que muitas vezes não têm voz. Lá no Equador mesmo, o testemunho delas não vale. Só vai ser válido se os pais permitirem. E aí muitos pais estavam com medo, não corroboraram, sabe? Não acreditaram nas crianças. É muito triste, gente. Se a gente não se levantar para lutar por eles, eles não têm como fazer isso. Então, assim, acho que é dever de todo mundo lutar contra. E tem muito mais coisa infiltrada, né? O Tim, ele fala que é uma guerra espiritual. E esse documentário mostra só a primeira camada, tem muitas outras camadas. E assim, muita gratidão pelo Brasil Paralelo por estar divulgando esse documentário. Fiquei muito feliz de assistir, porque ao mesmo tempo é aquela coisa, né? É triste você saber que isso acontece, mas é bom você saber que tem alguém lutando, sabe? Então é esperançoso. Você fica com esperança na humanidade, de você ver que tem pessoas por essas crianças, porque precisa ter, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa combater isso com todas as nossas forças. Então assista esse documentário Guerra Oculta, ele está disponível na Brasil Paralelo. Gente, a Brasil Paralelo vale muito a pena, pelo conteúdo de qualidade que eles trazem e um conteúdo relevante. Não é qualquer coisinha para você se entreter apenas, sabe? É um conteúdo que ele é ao mesmo tempo entretenimento, porém com propósito. Até os filmes da Brasil Paralelo são selecionados a dedo e tem cada filme maravilhoso. Eu assisti um recentemente chamado A Visão. Nossa, que filme lindo! Mexeu muito comigo também. Mas assista esse documentário e também O Som da Liberdade, se você ainda não assistiu, porque nós precisamos saber, tomar consciência disso, lutar, né, combater isso. Nós precisamos ser a voz dessas crianças, porque os filhos de Deus não estão à venda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, comenta aqui pra mim o que mais te chocou nessa história e se inscreve, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.